Olá, queridos espectadores. Hoje vamos juntos dar um passo rumo a uma reviravolta inesperada. Uma situação que pode mudar completamente o destino da história de amor entre o CEO, Alex, e a mãe solteira, Tu Na. Vocês se lembram? Não é Adam, o homem que apareceu na fase mais sombria da vida de Tu Na. Quando ela caiu no desespero, sem ter onde se apoiar, foi ele quem abriu os braços, ofereceu abrigo e devolveu a confiança para que ela pudesse se levantar e seguir em frente. Pensávamos que tudo isso já fazia parte do passado, mas o destino quis que Adam reaparecesse justamente no momento em que Tuna estava prestes a alcançar a felicidade ao lado de Alex. Esse reencontro será apenas um lembrete de gratidão, uma leve lembrança de um sentimento distante, ou realmente tocará o coração dela, deixando Tu na confusa e abalada diante do amor sincero que Alex sempre lhe ofereceu. E o mais importante será que o retorno de Adam pode se tornar a faísca capaz de ameaçar o tão sonhado casamento, justamente às vésperas da felicidade. Se esse drama acontecer, o que Alex fará? Será forte o suficiente para manter Tu Na ao seu lado, protegendo o amor que guardou por tanto tempo? Ou será que o passado, mais uma vez, vai armar uma armadilha, colocando em risco uma relação que parecia inabalável? Cada olhar, cada palavra nesse encontro decisivo pode se tornar um ponto de virada, levando a história para um novo rumo. Tenho certeza de que os próximos acontecimentos vão prender a respiração de vocês, emocionar e não deixar ninguém desviar os olhos da tela. E acima de tudo, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum detalhe emocionante dessa jornada de amor cheia de tempestades, mas também repleta de esperança entre o CEO, Alex, e a mãe solteira, Tu Na. Quando a luz suave da manhã se infiltrava entre as copas das árvores, as gotas de orvalho ainda brilhavam sobre a relva, reluzindo como cristal. O canto dos pássaros soava ao longe, despertando o jardim inteiro, com uma melodia de boas-vindas a um novo dia. Nesse cenário tranquilo, Tuna iniciava mais uma manhã simples mas plena, como tantas outras. Ela segurava a vassoura de bambu e varria calmamente cada canto do pátio. As folhas secas caíam aos poucos, misturando-se ao som ritmado da vassoura, criando uma música familiar. Os pintinhos corriam de um lado para o outro, piando sem parar, como se quisessem disputar espaço, fazendo Tu Na soltar uma risada leve. Ela lançou um punhado de grãos ao chão, e os pequenos bicavam apressados, compondo um quadro vivo de uma manhã pacífica no campo. Deixando o pátio, ela seguiu cuidando dos animais. Os leitõezinhos grunhiam os patos, grasnavam animados, sempre que viam a dona chegar com comida. Cada som, cada movimento parecia ser uma peça que completava o quadro alegre da fazenda ao amanhecer. Quando terminou o trabalho, Tuna voltou para casa. Henry, seu pequeno anjo, ainda dormia profundamente no cobertor macio, com o rosto curado, os lábios fechados como botão de rosa e a respiração tranquila, suave como uma canção de ninar. Tuna o pegou nos braços com todo cuidado, como se carregasse o mundo inteiro para que ele não despertasse. Naquele dia, ela planejava pedir a Dona Tang, a vizinha de confiança, que cuidasse de Henry enquanto fosse colher no pomar. O caminho até a casa da vizinha era sombreado pelas árvores e Henry continuava adormecido nos braços da mãe com a expressão serena de um anjinho. A Dona Tang a recebeu com carinho, pegando Henry nos braços com toda a atenção. Depois de deixar o filho, Tuna voltou ao pomar de Abiu. Diante dela, estendia-se um campo carregado de frutos dourados, exalando um perfume doce que enchia o coração dela de satisfação. Ela começou a colher. Cada fruto maduro era colocado com cuidado no cesto de bambu. Logo, o cesto estava cheio pesado sobre os ombros, mas seus olhos ainda brilhavam de alegria. Ao chegar ao mercado, Tuna escolheu um cantinho movimentado. O som das vozes, das risadas e das negociações se misturava, formando a sinfonia vibrante da vida cotidiana. Os frutos dourados chamaram a atenção rapidamente, trazendo não apenas elogios, mas também calor humano. Em pouco tempo, todo o cesto estava vendido. No rosto de Tu, via-se a alegria misturada ao cansaço.
Ela suspirou suavemente, sentindo de forma intensa a felicidade simples, o esforço de cada dia, recompensado por frutos doces, como o próprio sentido da vida que ela seguia cultivando com tanto carinho. A estrada da aldeia estava coberta pela sombra dos bambus que sussurravam ao vento da tarde. Tuna caminhava devagar, carregando no ombro o cesto vazio depois de uma manhã de trabalho cansativo. Os frutos já tinham sido vendidos logo cedo, deixando em seu coração uma alegria simples. O céu estava azul, algumas nuvens brancas flutuavam lentamente, e o sol do fim do dia se espalhava pelos campos, tornando a paisagem rural estranhamente poética. À beira da estrada, flores silvestres floresciam intensamente, espalhando um perfume leve que se misturava ao som constante das cigarras, como uma melodia suave do verão. Tuna avançava devagar, sentindo a paz depois do esforço. Mas de repente, o barulho de um motor rompeu o silêncio. Um carro se aproximava lentamente, o reflexo da luz do entardecer brilhando no vidro. Ela ergueu a cabeça e seu coração deu um salto. Quem dirigia era Adam, o homem que um dia a havia ajudado nos momentos mais difíceis. Adam a reconheceu de imediato. Parou o carro, abriu a porta e desceu com o rosto misto de surpresa e alegria. Tuna, é mesmo você o que faz aqui? Disse ele com a voz calorosa. Tuna ficou um pouco sem jeito, mas sorriu suavemente. Fui vender frutas no mercado e agora vou à casa da Dona Tang buscar o Henry. Adam riu, com aquele sorriso familiar do passado. Que coincidência. Eu também ia visitar a Dona Tang. Então venha, eu a levo até lá, sob a luz dourada do pôr do sol. Tu. Na hesitou um instante, mas acabou concordando com um leve aceno. Assim que a porta se fechou, o espaço apertado do carro se encheu de lembranças. Pela estrada florida, as rodas giravam enquanto os dois conversavam. Relembraram os dias em que Adam havia ajudado mãe e filho, os momentos em que ela quase desmoronou, mas resistiu por causa de Henry. A voz firme de Adam, às vezes com um toque de humor, fez Tuna sorrir. Um riso leve que ela não soltava há muito tempo. Quando o carro parou, diante da casa da Dona Tang, os sons da aldeia voltaram a preencher o ar, pássaros-vento e uma cantiga de ninar que vinha de dentro. A vizinha embalava Henry no colo, o rosto sereno e bondoso. Ao ver Na chegar com Adam, mostrou surpresa, mas logo sorriu. Ora, hoje vieram juntos assim. Os dois se olharam por um instante e sorriram um pouco envergonhados. Adam cumprimentou animado e a Dona Tang, acolhedora, os convidou a entrar. Dentro da casa simples, o chá quente foi servido, espalhando aroma por todo o ambiente. Na sentiu o coração aquietar. Fazia tempo que não experimentava tão claramente o calor de um lar, a sensação de família. Com o cair da tarde, Henry acordou e correu até a mãe. Na o abraçou com um sorriso radiante de felicidade. Adam os observava em silêncio, com um olhar profundo, como se guardasse algo por dizer. Pouco depois, Adam recebeu uma ligação urgente do trabalho. Levantou-se, ajeitou a camisa e disse suavemente: "Preciso ir agora, mas volto outro dia para visitar vocês." Tuna o acompanhou até o portão. O carro desapareceu atrás da fileira de bambus, deixando o pátio mergulhado no silêncio da tarde. Sentada novamente à mesa de bambu, Tuna ergueu os olhos para o céu, tingido de roxo pelo pôr do sol, e em silêncio agradeceu a Adam, um homem de coração nobre. Pensou consigo, a mulher que se tornasse esposa dele certamente teria uma vida cheia de paz. No exato momento em que Adam saía pelo portão da fazenda, Alex surgiu ao longe. O olhar dele parou de imediato e os passos travaram como se algo o puxasse para trás. O coração pisou, tomado por surpresa e inquietação ao ver um homem desconhecido saindo do lugar onde Tuna vivia. Na mente de Alex, uma enxurrada de perguntas surgia. Quem era aquele homem? Por que estava ali? E por que saía justamente da fazenda de A respiração ficou pesada. A mão se fechou com força, tentando conter a onda de ciúme e ansiedade que crescia no peito. Ele respirou fundo e entrou no pátio.
O cenário de sempre agora parecia estranho, encoberto por uma névoa de desconfiança. Tu. Na apareceu à porta, com o rosto iluminado por um sorriso doce, sem imaginar que diante dela, o coração de Alex estava tomado por dúvidas difíceis de controlar. Ela o convidou a sentar-se à mesa de bambu, sob a sombra fresca da árvore, e serviu-lhe um copo de água. Mas o olhar dele denunciava a tensão. Os olhos fixos nela, a voz lenta e carregada. O homem que acabei de ver. Quem é tu? Tuna se surpreendeu por um instante. Naquele breve momento percebeu a dúvida e a dor no olhar de Alex. Mas com toda a sinceridade, sorriu suavemente e respondeu num tom sereno, como quem queria acalmar. Ele foi quem estendeu a mão para mãe e filho nos dias mais difíceis. Se não fosse por ele, talvez não estivéssemos aqui hoje. Aquelas palavras simples e honestas entraram no coração de Alex como uma brisa fresca, dissipando parte do fogo do ciúme. Ele ficou em silêncio, o olhar vacilante, e acenou devagar com a cabeça. Os nós dentro dele pareciam se desfazer, mas não desapareciam por completo. No fundo, a presença daquele homem ainda era uma interrogação sem resposta. Alex tentou esconder a agitação, mas seus olhos quase sem querer voltavam para o portão, por onde Adam acabara de sair. Enquanto isso, permanecia tranquila, sem imaginar que naquele instante uma corrente de emoções agitava o coração do homem à sua frente. E havia algo que Alex ainda não sabia. Aquele estranho não era apenas o benfeitor de mas também Adam, um parceiro importante da sua própria empresa. Quando essa verdade vier à tona, será que Alex terá confiança suficiente para sustentar o amor ou o ciúme, e a desconfiança se tornarão o maior desafio da relação? E você? Se estivesse no lugar de Alex, teria coragem de confiar plenamente nas palavras de Deixe a sua opinião nos comentários. Anh đặt ly trà xuống, nhìn vào Tăng bằng ánh mắt chân thành. Căn phòng bỗng nhiên im ắng, tiếng gió thổi qua khẽ, nắng lại gần như dừng lại. Alex cúi đầu sâu, không còn dáng vẻ của một CEO quyền lực, mà là người đàn ông yêu thương tha thiết một người phụ nữ. Bà Tăng nhìn qua phía Tự Na, cô đang nắm tay con gái, đôi mắt hơi ngấn lệ, nó là xúc động bà mỉm cười, một nụ cười hiền hậu, sâu lắng như bao tháng ngày. Alex quay sang nhìn ánh mắt anh mạnh mẽ, không cần này, không thúc ép, chỉ là sự trở lại chân thành. Nhưng Tự Na nhượng cúi đầu, cô nói nhỏ. Alex không nói gì, anh hiểu, anh không trách, vì một người phụ nữ trước mặt anh đã chịu quá nhiều tổn thương.